Olá pessoal, sou Kesley Pablo Moraes de Azevedo, graduado em Educação Física e mestre em Saúde e Sociedade pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Atualmente estou concluindo doutorado no Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Espero que todos vocês estejam bem e com muita saúde, assim como todos os seus familiares. Dando sequência ao conjunto de videoaulas que compõem o curso de Escrita e Divulgação Científica, hoje abordaremos os critérios para uma publicação de alto impacto. Inicialmente, gostaria de agradecer e parabenizar toda a equipe responsável por este curso. O objetivo central da nossa aula de hoje será descrever as etapas de um projeto de pesquisa, apresentar a estrutura de um artigo científico e discutir sobre as principais estratégias para a publicação de alto impacto. Visando o atendimento ao objetivo proposto, nós elencamos um conjunto de tópicos norteadores para que a discussão e para que a evolução da aula se torne dinâmica e interativa. Ao tratarmos e ao falarmos sobre ciência ou pesquisa, nós sempre nos remetemos a questionamentos sobre o papel e o perfil de um pesquisador. Então, sabendo que a ciência evolui rapidamente, cabe ao pesquisador se adaptar e ter sensibilidade com relação ao contexto social, econômico e cultural em que a sociedade vive. E a partir desse contexto, enxergar problemas advindos da sociedade para que possam subsidiar boas pesquisas científicas. Então, de certo modo, um conjunto de adjetivos podem ser traduzidos para nós definirmos o papel de um pesquisador e para nós também podermos destacar alguns pontos que devem ser observados ou algumas habilidades e competências que possam ser desenvolvidas durante a formação ou durante o amadurecimento de um pesquisador. O pesquisador ele deve ser criativo. Criativo por saber entender a dinâmica em que a sociedade vive e também entender a dinâmica em que o seu objetivo de estudo se encontra. A partir disso, ser líder, saber trabalhar com equipes de pesquisa, saber trabalhar com orientandos, seja de iniciação científica, seja de TCC, seja de monografias de especialização ou até mesmo mestrado e doutorado. Ter sensibilidade sobre as questões sociais e culturais e econômicas para que de fato as suas pesquisas sempre venham a enriquecer e a tentar mitigar e minimizar cada vez mais os problemas sociais advindos da sociedade. Ser empreendedor para trabalhar as questões de gestão de recursos humanos e gestão de recursos financeiros, a depender de qual projeto de pesquisa ele venha a desenvolver. Então, saber que essas perguntas de pesquisas que venham a nortear os seus projetos de pesquisa, elas tenham relevância do ponto de vista acadêmico, científico e social, já que a função do pesquisador e da ciência é trabalhar os problemas advindos da sociedade e trazer realmente respostas que possam ser efetivas, inovadoras e que tenham impacto do ponto de vista da melhoria da qualidade de vida, da melhoria do bem-estar e saúde de toda a sociedade. Então, já que falamos um pouco sobre o papel e o perfil de um pesquisador, cabe-nos agora destacar e pontuar as etapas de um projeto de pesquisa. Um projeto de pesquisa, ele pode ser composto por vários tópicos. Geralmente, a literatura traz algumas orientações, algumas editais de financiamento trazem uma estrutura específica, outras recomendações, livros, trazem outras orientações de projetos de pesquisa mais detalhados. Entretanto, hoje nós vamos utilizar a referência, a mencionar a estrutura como os projetos são enviados para o Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN. Então, geralmente, o Comitê de Ética em Pesquisa ele aborda eixos norteadores para a elaboração de um projeto de pesquisa, que vai desde a caracterização do problema até os resultados esperados e as referências que foram utilizadas durante a elaboração do estudo. Na caracterização do problema, convém você trazer realmente a contextualização da problemática do seu estudo, identificar a justificativa da necessidade de se desenvolver esse estudo e também trazer a elaboração e trazer a formatação da sua pergunta de pesquisa.
Pergunta de pesquisa, quando bem fundamentada e quando bem embasada, facilita muito as etapas posteriores do projeto. Então, muitas orientações são trazidas para elaborar uma pergunta de pesquisa, como o método PICOS, o método PECO, assim como outras denominações, que facilita a interpretação e a conjugação de uma pergunta de pesquisa bem delineada. Sabendo que uma pergunta de pesquisa pode trazer realmente uma coerência e um amadurecimento para um objetivo geral bem robusto, para orientar os seus objetivos específicos e, consequentemente, essa pergunta de pesquisa ela vai orientar como a metodologia deve ser desenvolvida, qual o público-alvo, o tipo de amostragem que será utilizada, os instrumentos de medida que poderão ser aplicados, levar sempre em consideração instrumentos de medida que sejam validados para aquele público-alvo específico, trazer também informações sobre, por exemplo, se for um ensaio clínico, um estudo experimental, sobre o tempo da intervenção, as características da intervenção, como é que os grupos foram divididos, se houve cegamento, se houve aleatorização durante a distribuição dos grupos, intervenção e grupo controle, e por fim trazer algumas informações relacionadas à análise dos dados. Então vocês começam a perceber que cada tópico ele vai depender muito da pergunta de pesquisa. A pergunta de pesquisa é uma das fases mais sensíveis, se não for o eixo norteador do processo de construção de um projeto de pesquisa. Então, baseado nisso e baseado no conjunto de evidências disponíveis na literatura, pensando também na questão de como você estruturou a pergunta de pesquisa, os seus objetivos e as suas hipóteses, ao final do projeto de pesquisa você pode realmente elencar os resultados esperados, sejam nos desfechos primários ou sejam relacionados aos desfechos secundários. E por fim você traz as referências que realmente trouxeram um embasamento teórico para a elaboração do seu projeto de pesquisa. Só que, ao falarmos sobre um projeto de pesquisa, é sempre importante ter em mente a questão da capacitação e de montar uma equipe de pesquisa dinâmica, colaborativa e comprometida. A depender do tipo de pesquisa, nós sabemos que o grau de complexidade da pesquisa ela pode aumentar. Então, quanto mais complexo for o seu processo de pesquisa, maior será a necessidade de uma equipe forte, unida e comprometida com o objetivo do estudo. Então, essa equipe de pesquisa pode ser formada por alunos de doutorado, por alunos de mestrado, por alunos da graduação, por alunos de iniciação científica. Essa estratégia é uma estratégia interessante porque você consegue trabalhar tanto no âmbito da graduação, da formação, como também no âmbito da pós-graduação, que é uma orientação que as universidades, a CAPES, sempre orienta, porque de certa forma essa retroalimentação em torno das equipes de pesquisa faz com que os grupos de pesquisa se tornem cada vez mais sólidos e cada vez mais fortes. Tendo em mente essa importância das equipes de pesquisa, nós começamos a adentrar um pouco sobre o processo de pesquisa. O processo de pesquisa ele vai desde a ideia inicial, que pode ter surgido na prática profissional, ou pode ter surgido durante o desenvolvimento das suas pesquisas, e aí, a partir dessa ideia, você vai delimitar o tema do seu estudo, da sua pesquisa que você vai estar trabalhando. Então, consequentemente, a partir do momento que você tem a ideia, delimita o tema que você vai investigar, você vai decidir, você vai tentar problematizar qual o foco do seu estudo, qual o foco da sua pesquisa. Então, consequentemente, a partir dessa problematização e a partir dessa escolha de uma pergunta de pesquisa, de uma questão norteadora de um estudo, você tem como fazer uma revisão bibliográfica. Essa revisão bibliográfica, geralmente, nós utilizávamos da seguinte forma. O orientador nos recomendava a leitura de alguns artigos científicos, e aí nós líamos 10, 5, e esses 5, 10 artigos entravam na nossa revisão bibliográfica, e a partir das orientações das evidências disponíveis nesses 10 artigos, ou 15, ou 20, nós delimitávamos e planejávamos a nossa pesquisa.
Só que com o passar do tempo, existiu-se a necessidade de trabalhar essa questão da sistematização na revisão bibliográfica. E foi por esse motivo que surgiu as revisões sistemáticas que trazem recomendações de diretrizes mais sólidas, sistemáticas e transparentes durante esse processo, e que facilita muito. Uma revisão bibliográfica, uma revisão sistemática bem feita, ela facilita muito, pois ela traz as informações mais fortes, ou então as evidências disponíveis na literatura com maior qualidade sobre a temática do seu estudo. E aí, consequentemente, você tem como saber qual o instrumento mais válido para ser publicado naquele público-alvo. Você tem como ter noção quais as técnicas e estatísticas que estão sendo utilizadas quando se estuda esse público-alvo, quando faz esse tipo de pesquisa. Você também tem como entender, por exemplo, se for um estudo experimental, qual mais ou menos o período de tempo que as pesquisas utilizam para esse tipo de intervenção. Então tem um conjunto de fatores que é muito importante de ser delimitado. Além desse ponto, além dessa questão de nortear a questão da metodologia, as revisões elas podem fortalecer muito o processo que já foi desenvolvido anteriormente, que é a elaboração da pergunta de pesquisa, né? A revisão bibliográfica ela pode tanto fortalecer a metodologia quanto também ajustar a pergunta de pesquisa. É claro que todo esse processo você pode voltar, ajustar e depois dar continuidade a todo o processo de pesquisa, mas a revisão bibliográfica é um ponto muito importante de ser destacado. Então, a partir do momento que você tem essa clareza sobre o tipo, a população, a questão dos tipos de amostragem, o tipo de amostragem que você vai utilizar, quais serão os instrumentos que você vai aplicar, qual o tipo de intervenção, o tempo dessa intervenção, se você vai ter quantos grupos e como é que você vai dividir esses grupos. Então, durante essa metodologia, você tem que ser muito claro sobre todo esse processo e sobre como é que você vai desenvolver isso. Deixar muito claro para o leitor como é que essa sua metodologia ela pode ser aplicável no seu processo de pesquisa. E, consequentemente, a próxima etapa é ir a campo, fazer a coleta de dados e, por último, escrever os relatórios de pesquisa. Os relatórios de pesquisa que podem ir desde os relatórios de iniciação científica, os trabalhos de conclusão de curso, as monografias de especializações, as dissertações e teses de mestrado e doutorado, assim como os artigos científicos, né, que realmente é a forma em que essa pesquisa é divulgada na ciência, é divulgada nos periódicos, é divulgada nas revistas científicas. E sobre os tópicos que são abordados em um artigo científico, nós nos remetemos realmente a saber que o artigo científico que era publicado antigamente, ele tinha uma estrutura muito diferente da atual. Até 1990, os artigos eles apresentavam estruturas meio destoantes, e aí que os periódicos não tinham uma normatização sobre como esses artigos eles deveriam ser abordados, se era com introdução, se tinha metodologia, se não tinha metodologia, se só tinha resultados, como é que esse artigo realmente deveria ser escrito, já que as primeiras versões de artigos científicos eram escritos como cartas, né? Então, de certa forma, houve uma evolução sobre como esse artigo foi estruturado, e a partir de 1990, a grande maioria, ou então quase a totalidade dos periódicos científicos internacionais, adotaram o método IMRD, que aí o método IMRD é um método que hoje globalmente é utilizado. Ele aborda questões relacionadas à introdução, ao método, aos resultados e à discussão, traz algumas orientações sobre o que deve ser abordado na introdução, sobre como você contextualizar o seu tema de estudo, e também trazer a justificação para a pesquisa acontecer e, consequentemente, delimitar uma pergunta de pesquisa bem definida e embasada do ponto de vista teórico, que vai desencadear um objetivo geral e objetivos específicos realmente bem estratégicos a serem desenvolvidos durante uma pesquisa científica. E aí algumas perguntas norteadoras podem clarear realmente a escrita dessa introdução, que
Por exemplo, de que trata o estudo, qual o tema do estudo que você está trabalhando, por que a investigação foi feita, se já existia um estudo sobre essa temática, o que o seu estudo se diferencia deles e o que se sabia sobre esse assunto antes. Então, assim, ao nós discutirmos sobre a temática de estudo, nós temos que ter em mente que a nossa pesquisa ela deve trazer um olhar inovador sobre aquele objeto de estudo. Então, de certa forma, trazer essa contextualização, essa problematização do objeto de estudo, consequentemente articulado a uma pergunta de pesquisa bem descrita e bem delineada, que vai fazer com que os processos posteriores, as etapas posteriores, tendam a fluir de forma natural e com uma melhor naturalidade. No método, geralmente, os principais pontos abordados era com relação à descrição do tipo de estudo, a contextualização do cenário, qual país foi desenvolvido, qual estado, qual comunidade, qual laboratório, saber também qual a população do estudo e como você chegou àquela amostra, qual o tipo de amostragem que foi escolhido e sobre os procedimentos, se é um ensaio clínico, se é um estudo experimental, qual o tempo da sua intervenção, quais as características da intervenção, como o grupo intervenção será acompanhado, qual a diferença entre o acompanhamento do grupo de intervenção e o grupo controle, quais as variáveis que serão avaliadas, se os instrumentos são válidos para aquele público-alvo e, por fim, detalhar os aspectos éticos, se foi submetido a um comitê de ética em pesquisa, se foi submetido a alguma plataforma de registro de ensaios clínicos e assim por diante. Então, para nós escrevermos a metodologia, nós temos que ter em mente uma pergunta geral, ampla e norteadora. Como o estudo foi realizado? Se ao fim da escrita da sua metodologia você conseguir responder bem a essa pergunta, e aí sim você pode realmente seguir para a próxima etapa, que é a questão da apresentação dos resultados. Na apresentação dos resultados, baseado nas variáveis que você vai coletar já descritas na metodologia, nos resultados você vai apresentar características relacionadas à amostra e também os principais achados do seu estudo. Se é uma comparação sobre determinado comportamento de risco entre homens e mulheres, se existe alguma diferença, se você quer associar a atividade física com a obesidade, então, por exemplo, você vai fazer a associação do nível de atividade física com o estado nutricional, e aí quais são os principais achados que você deve demonstrar, né? Então, consequentemente, você quer trazer uma associação sobre a atividade física e o estado nutricional, medidas de associação, medidas de risco relativo, elas devem ser apresentadas nesse ponto, né? Então, se você quer, por exemplo, se o seu estudo é um estudo experimental e se você quer avaliar o efeito de um ensaio clínico randomizado com um programa de atividade física sobre marcadores inflamatórios em adolescentes com obesidade, então, consequentemente, seus principais resultados serão comparar o momento baseline com o período pós-intervenção e aí comparar aquelas variáveis que você está investigando, por exemplo, HDL, LDL, antes e depois do estudo. Então, consequentemente, esses principais achados que estão relacionados aos desfechos primários, eles merecem uma maior atenção. Com relação àquelas outras variáveis que estão relacionadas à caracterização da amostra e os desfechos secundários, elas merecem ser citadas, só que não com tanta profundidade, assim como os desfechos primários que foram definidos tanto na sua pergunta de pesquisa como também na sua metodologia. Então, algumas questões você pode responder sobre o que é que foi investigado no seu estudo e quais os fatos revelados pela investigação. Quais os principais achados do seu estudo realmente? Qual o principal achado? Porque às vezes você pode ter coletado um conjunto de variáveis e aí depois, se você for detalhar uma por uma, não é tão interessante. Fica meio que um relatório de pesquisa, um relatório técnico. Então, no artigo científico, você tem que focar no seu desfecho primário. Qual foi o efeito da intervenção no HDL? Qual foi o efeito da intervenção nos marcadores inflamatórios? E qual foi o efeito da intervenção sobre o índice de massa corporal? Então, todas as outras variáveis merecem destaque, só que o desfecho primário ele deve ganhar uma maior clareza e uma maior um olhar mais
centrado. A discussão ela traz a interpretação dos resultados. Existem alguns equívocos nas orientações ou até na escrita de artigos científicos, que geralmente os autores eles trazem a discussão escrita da seguinte forma: o resultado do meu estudo é esse, e aí ele é semelhante a esse estudo, ele é diferente desse estudo, por outro lado esse estudo acrescenta isso. Só que na realidade, pessoal, isso não é bem uma discussão, isso acaba que fica muito parecido com uma revisão de literatura, né, em que a gente traz os resultados dos outros estudos. Na discussão atualmente, os revisores eles têm cada vez mais exigido essa questão da interpretação dos seus resultados. Você, enquanto pesquisador que elaborou uma pergunta de pesquisa bem definida e bem embasada, que definiu uma metodologia clara e transparente, que avaliou seus resultados de forma estratégica, pontuando os principais achados do seu estudo, na discussão você realmente tem que ser estratégico em interpretar quais os principais achados e quais as implicações práticas, científicas desses resultados para o público-alvo que foi investigado. E aí, a partir disso, é que você pode fazer alguma ligação, alguma comparação com outros estudos que foram publicados na literatura. Então, por exemplo, a intervenção foi eficaz para a diminuição dos marcadores inflamatórios em adolescentes obesos, após um período de intervenção com programas de atividades físicas. Tudo bem, mas aí o que isso se diferenciou de outro estudo? O nosso estudo utilizou 12 semanas, no caso do outro estudo utilizou apenas 3. Então, consequentemente, se o nosso estudo apresentou resultados mais favoráveis, então subentende-se que quanto maior o período, a duração da intervenção, melhores serão os resultados para aquele desfecho. Então, olhe só o exemplo. Não é só você fazer uma discussão meio que óbvia, descritiva, e sim fazer uma interlocução e uma interpretação dos seus achados e até que ponto ele traz de algo novo para os estudos que já foram publicados anteriormente. Então, as duas questões norteadoras que realmente embasam essa discussão é o que significam os achados apresentados e o que esse estudo acrescenta ao que já sabia sobre o assunto. E aí, apesar dessa predominância no que diz respeito ao método IMRD, nós sabemos que existem algumas variações, como o exemplo aí do Arquivos Brasileiros de Cardiologia e do Jornal Americano de Cardiologia. Então aí nós vemos os 4 tópicos, só que eles são apresentados com grau de abrangência diferentes, né? No primeiro periódico, a metodologia ela tende a ser um pouquinho maior, aqui aí pelo gráfico do box plot. E já no outro periódico americano, nós vemos que existe uma diferença significativa. Por quê? Porque a introdução é menor. Então, ou seja, apesar de você ter um modelo que é seguido pelos grandes periódicos internacionais, ainda assim necessita-se o estudo e as características do periódico, porque às vezes o periódico exige que você seja mais sintético na apresentação na apresentação do problema de pesquisa, na apresentação e na contextualização da sua pergunta de pesquisa. Então, por esse motivo, é sempre importante não só ter em mente o método IMRD, como ele é escrito, mas também as peculiaridades de cada periódico científico. Apesar de ter muitas ferramentas disponíveis na literatura, os editores de periódicos biomédicos, já na década de 70, eles alertavam sobre a necessidade de normatização das diretrizes para a escrita de artigos da área da saúde, visto que a maioria dos artigos chegavam sem uma estrutura bem definida para a avaliação dos revisores. E por esse motivo, em 1978, no Canadá, foi realizada a primeira reunião do Comitê Internacional de Editores de periódicos biomédicos para a definição de um conjunto de recomendações e orientações para a escrita de um artigo científico. Então, essas recomendações foram publicadas, elas ficaram popularmente conhecidas como as normas de Vancouver. É claro que, geralmente, quando se fala em normas de Vancouver, nós sempre nos remontamos à ideia das citações de referências bibliográficas, só que não é só isso.
As normas elas seguem desde as recomendações sobre todas as etapas dos estudos até a questão das citações de referências bibliográficas. Então, comumente nós nos deparamos com essas recomendações, já que a grande maioria dos periódicos da área biomédica utiliza essas recomendações, que vai desde instruções sobre como o título deve ser escrito, a questão do resumo, das palavras-chave, sobre o que deve conter no método de pesquisa, né? A questão dos conflitos de interesse, resultados, discussão, até a apresentação de tabelas e resumos. Então, para vocês entenderem um pouco que realmente atualmente existem muitas ferramentas disponíveis, muitas orientações sobre como deve ser escrito um artigo científico. E aí, no ano de 2017, o professor Maurício Pereira, da Universidade de Brasília, publicou o artigo 10 Passos para se publicar um artigo de sucesso. Esse artigo foi publicado no periódico Epidemiologia e Serviços de Saúde, onde ele traça algumas orientações sobre o que deve se ter em mente na hora de se escrever um artigo científico de sucesso. É claro que geralmente quando nós colocamos 10 passos para se construir um projeto de pesquisa, 10 passos para se construir um artigo de sucesso, geralmente as pessoas entendem que só seguir esses 10 passos, então já vou garantir uma publicação de alto impacto. E na verdade tem uma grande relação sim, mas nós temos que ter em mente que aqui nós estamos falando sobre a escrita científica. Então, se alguns pontos que deveriam ser abordados na elaboração do projeto de pesquisa não foram considerados, na escrita do artigo científico nós teremos algumas dificuldades. Então, esses 10 passos vai desde decidir o objetivo do artigo, a escolha do periódico para o qual o artigo será encaminhado. Geralmente a maioria das pessoas elabora o projeto de pesquisa, desenvolve o estudo, na hora de escrever o artigo científico, e tem algumas pessoas que finalizam o artigo científico e depois vão procurar o periódico científico para publicação, né? E na verdade o que se recomenda é que desde o início, né, isso mesmo, desde a elaboração da pergunta de pesquisa, você já tem em mente um conjunto de periódicos prioritários para submissão, porque essa escolha vai facilitar ao passo que você já vai ter um controle sobre os critérios científicos que são adotados naquele periódico, naqueles periódicos, e também sobre os instrumentos que são publicados, sobre como o artigo científico é escrito. Então, todas essas informações são muito importantes. Muna-se de guias que facilitem a redação, que no caso são os guias de redação científica, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Redigir a estrutura do artigo científico baseado no método IMRD, claro que sempre tendo em mente as características e as peculiaridades de cada periódico científico. Cada revista é totalmente diferente, apesar do mesmo método, mas cada uma possui uma abordagem totalmente diferente. Então, estudar o periódico científico é muito importante. Complemente o texto com as partes que lhe faltam. Então, de fato, complementar o texto com figuras, com tabelas, com arquivos adicionais que foram mencionados lá na metodologia, mas que não foram detalhados profundamente, como por exemplo, uma tabela sobre caracterização da amostra, aí não coube no artigo, mas você também pode colocar como um arquivo complementar. Sexto ponto, revise os textos, né, diversas vezes. Essa questão da revisão, no livro do professor Maurício Pereira, ele sempre diz: revise, revise e revise. Faça essa revisão, peça para outras pessoas lerem, para que realmente fique claro de que a sua ideia está colocando, não só o estudo foi desenvolvido com clareza e com qualidade, mas se realmente você está conseguindo exprimir as ideias de forma clara e coesa na escrita do artigo científico. Sétimo ponto, certifique-se de que o artigo é metodologicamente correto. Então aqui é com relação à qualidade metodológica do seu estudo, e aí é como nós citamos um pouquinho atrás, se todas as etapas para esse tipo de estudo foram seguidas durante o desenvolvimento do seu projeto de pesquisa. Assegure-se de que não há falhas da redação, então sempre volte a revisar, veja da forma como estão escritos os tópicos,
para o periódico que você quer enviar, se realmente você está atendendo a questão do número de parágrafos, ao número de linhas, ao número de caracteres. Então é sempre importante essa revisão. Submeta o artigo para publicação e 10º, lide adequadamente com editores e revisores. As experiências que nós temos com relação ao processo de submissão é sempre entender que o revisor e o editor, ele sempre quer que você esclareça os pontos confusos da sua pesquisa. Não precisamos ter em mente de que o revisor e o editor ele só quer recusar o seu artigo sem saber realmente quem você é, se o estudo é de qualidade. Então, assim, a gente tem que ser muito transparente, tem que ser muito pacífico nessa condução desse processo. Eu já conheci pessoas de, eu não vou responder e vou mandar uma carta dizendo que o método que eu utilizei é correto. Não, eu não acho que isso seja o mais plausível, e a literatura aponta que essa relação ela deve ser muito positiva. Você deve responder adequadamente, responder pontualmente. Então, por exemplo, um artigo recente, 2 revisores abordaram 15 tópicos para revisar no meu artigo. E aí eu listei os 15 tópicos, respondi um por um. E aí, se algum tópico eu não concordo, apesar do revisor, apesar da sua sugestão, eu considero que o método que foi aplicado possui validade. Então, por esse motivo, eu acredito que a melhor maneira seria permanecer com essa abordagem. E aí, claro, de maneira educada, com certeza, o revisor pode entender, até porque alguma correção que ele peça pode ser que não tenha ficado claro para ele, né? E aí, é claro que é muito interessante a evolução sobre a escrita e divulgação dos artigos científicos, e aqui eu volto, na realidade, eu pontuo a questão do projeto, do artigo do futuro da editora Elsevier, onde traz realmente uma dinâmica de apresentação das tabelas, dos gráficos, dos documentos auxiliares, das declarações, seja de conflitos de interesse ou alguns arquivos complementares que fazem parte do estudo principal, né? Então, para vocês verem como é dinâmico o layout, e também para que vocês possam ver como evoluiu rapidamente a estrutura e a forma como os artigos são apresentados, né? Há tempos atrás os artigos eram escritos no formato de carta. Depois ele evoluiu, já que as editoras elas publicavam em revistas impressas. E aí, quando houve essa revolução tecnológica, a partir do momento que as grandes editoras elas foram para a internet mesmo de forma massiva, então realmente houve uma revolução. E aí o que cabe a nós enquanto pesquisadores é sair da zona de conforto, é sempre buscar meios e mecanismos inovadores e que sejam adequados com as orientações dos periódicos e que façam realmente os nossos artigos serem lidos e citados. Porque, por exemplo, esse artigo aqui, olha só, traz highlights, os principais achados do estudo, traz na lateral esquerda a questão das figuras com os principais resultados. Então, de certa forma, esse design ele torna o conteúdo mais atraente e dinâmico para o leitor, e é isso que os editores querem, e é isso que nós queremos também, né? Já que nós queremos fazer com que a nossa pesquisa possa ser lida, publicizada e citada em todos os locais do mundo. E aí, já que nós falamos um pouco sobre a questão da estrutura do artigo científico, agora nós passamos a entrar com outra estratégia para consolidar esse processo de publicação, né? Que é quando nós falamos sobre a qualidade dos artigos. A Read Equator ela aborda questões relacionadas à transparência e à qualidade como os estudos são publicados. É tanto que nessa página ela traz todos os guias de redação científica para todos os tipos de estudos disponíveis, a fim de que realmente os pesquisadores eles possam desenvolver o seu estudo independente do tipo de pesquisa que venha a ser adotada, garantindo uma maior transparência e qualidade dos seus resultados. Então, os principais objetivos dessa Read Equator, ela tem o seu site em inglês, mas também tem o seu site com as ferramentas no idioma português, é manter e desenvolver um conjunto abrangente de recursos online para fornecer ferramentas
e materiais a fim de realmente fortalecer o relato de pesquisas na área da saúde. Além de promover ativamente a utilização das diretrizes de relato e boas práticas de relato de pesquisa, auxiliar no desenvolvimento, divulgação e implementação de diretrizes de relato robustas, como a Consorte para ensaios clínicos randomizados, como o Prisma para revisões sistemáticas, como o Strobe para estudos observacionais. E, além disso, apoiar revistas, universidades e outras organizações na implementação das diretrizes, a fim de que realmente haja um processo de amadurecimento no que diz respeito à transparência e à qualidade dos estudos que estejam sendo desenvolvidos nessas diferentes instituições. E, além disso, desenvolver projetos de pesquisa para reforçar o valor da pesquisa em saúde e também chamar a atenção para que a garantia da transparência e qualidade desses estudos reforce a necessidade de investimento e fazendo com que realmente os órgãos governamentais percebam a necessidade de se investir recursos em pesquisas com alta qualidade e que trazem uma resolutividade muito alta para os problemas da sociedade. Então, além disso, a Rede Equator ela tem uma configuração e traz essa proposta de trazer e facilitar essas ferramentas e promover diretrizes e recomendações para garantir a transparência e qualidade de artigos científicos em todo o mundo. Então, alguns guias de redação científicas que são descritos no Rede Equator, que ensaios clínicos randomizados, o Consorte, é interessante porque a criação do próprio Consorte se deu porque as agências de pesquisa perceberam que, e os editores de periódicos da área da saúde também perceberam que a maioria dos ensaios clínicos randomizados que eram publicados antigamente, eles não detalhavam todo o processo de pesquisa. Então, o que é que acontece? Apresentava tantos vieses que geravam uma certa confusão e trazia algumas preocupações sobre utilizar essa evidência como uma evidência realmente forte, uma evidência realmente que possa ser aplicável no ponto de vista da realidade da sociedade. Então, de certa forma, o Consorte foi um dos primeiros guias de redação científica, chamando a atenção para que os relatos de ensaios clínicos randomizados prestassem atenção em atender todas essas diretrizes para que esse ensaio clínico randomizado pudesse ter, claro, que uma pergunta de pesquisa e um foco de pesquisa muito inovador, mas também que atenda a um padrão de qualidade e transparência para que os estudos e os resultados eles possam ser externalizados para o público-alvo e da sociedade. Os estudos observacionais do Strobe, as revisões sistemáticas, o Prisma, relatos de casos, também temos o CARE. E aí temos um conjunto de guias de redação científica para vários estudos, vários tipos de pesquisa possíveis. Então, baseado nesses guias de redação científica, citarei dois exemplos práticos. O primeiro é com relação ao Prisma P, que é um guia de redação científica composto por 17 itens, que orienta a escrita e a elaboração de protocolos de revisões sistemáticas. Então, no caso do Prisma P, ele traz algumas recomendações, como por exemplo, no título da revisão sistemática, colocar protocolo para revisão sistemática e meta-análise. E aí, nos métodos, descrever a população, descrever a intervenção que você vai estar avaliando, e aí a partir disso, você inserir os critérios de elegibilidade. Claro que antes disso tem uma pergunta de pesquisa definida a partir do método mais adequado para o tipo de revisão, trazer os critérios de elegibilidade, falar sobre as estratégias de buscas que você vai utilizar nas diferentes bases de dados escolhidas, falar sobre como é que você vai avaliar o risco de viés ou a qualidade metodológica dos estudos que serão inseridos na revisão sistemática. E é interessante que esse estudo que está sendo apresentado, ele é fruto da minha tese de doutorado. E aí ele traz a abordagem que nós planejamos para ser desenvolvida na revisão sistemática com meta-análise, que avaliou o efeito, que realmente tratou de avaliar o efeito do exercício nos níveis de BDNF, que é uma neurotrofina, que está associada com a maior plasticidade cerebral, e que quanto maior for a circulação dessa neurotrofina, geralmente maior a capacidade cognitiva dos adolescentes. E aí por isso que a gente estava investigando esse foco de pesquisa. Então,
O que mais nos chamou a atenção na publicação desse protocolo foi que, a partir do momento que nós tivemos o aceite na revista Medicine, acho que depois de 3 meses, nós fomos convidados por um periódico renomado na área de saúde pública internacional para que o artigo de revisão sistemática completo, isso aí é só o protocolo, né? Aí ele descreve as etapas do estudo, mas o artigo finalizado da revisão sistemática com meta-análise fosse submetido para uma edição especial. Então aí nós já deixamos uma dica, que quanto maior for a qualidade e a transparência do estudo, maior a probabilidade de se publicar em uma revista de alto impacto, em um periódico de alto impacto. Então, a partir do momento que nós publicamos um protocolo de estudo bem embasado, que foi registrado no Próspero, que realmente trazia uma perspectiva, uma pergunta de pesquisa inovadora, com métodos rigorosamente planejados e todos alinhados às recomendações e guias de redação científica, então, consequentemente, os revisores e editores tiveram muito interesse em ler a revisão sistemática, já que o protocolo inicial, por si só, já demonstrava uma robustez com relação à sua metodologia. O segundo exemplo prático traz o PRISMA, né, que o PRISMA é o checklist, o guia de redação científica para revisões sistemáticas e meta-análise. O guia de redação científica do PRISMA, ele possui 27 itens, né, que aí vão desde a identificação de que é uma revisão sistemática no título, até mesmo a questão de qual as bases que você utilizou, qual as escalas de avaliação para risco de viés você utilizou, se vai fazer meta-análise, se não fez, qual análise, ou seja, assim como o consorte avalia todos os detalhes de um estudo experimental, um ensaio clínico randomizado, assim como o Strobe avalia todos os pontos abordados em um estudo observacional, o PRISMA ele detalha todos os elementos que garantem a elaboração com uma grande qualidade e transparência de uma revisão sistemática. E aí nós pontuamos que atualmente foi publicado, né, agora em 2021, a versão mais atual do PRISMA, a versão 2020, né, foi validado esse checklist ano passado, mas a publicação oficial só saiu agora em 2021. Então trouxe mais alguns outros detalhamentos, e o mais interessante é que esses guias de redação científica, ao longo do tempo, eles vão sendo aperfeiçoados por especialistas da área, por revisores e editores de periódicos, né, das áreas específicas, a fim de que realmente esses guias de redação científica eles estejam muito alinhados à qualidade e à transparência dos estudos que estão sendo publicados. E aqui é o artigo de revisão sistemática e meta-análise que, como eu falei anteriormente, nós fomos convidados para publicar nessa revista no Jornal Internacional, né, de pesquisas na área de saúde pública. Então nós fomos convidados, submetemos o artigo e tivemos o artigo aceito, né? Essa revista tem um fator de impacto 2.84, um qualis A na área de saúde coletiva, A2 na área de saúde coletiva. Então, no artigo de revisão sistemática com meta-análise, o mais interessante é que, tanto na publicação do artigo de protocolo, quanto na publicação do artigo com a revisão sistemática e meta-análise totalmente concluída, você deve preencher o PRISMA-P e o PRISMA, ou seja, você tem que preencher se todas aquelas etapas, se todas aquelas recomendações foram atendidas. Se você não preenche, você tem problemas, porque aí o revisor vai voltar ao seu artigo, porque ele vai desconfiar da transparência como o seu estudo foi publicado. Então, por exemplo, as estratégias de busca que foram usadas em cada base foi submetido. A questão da avaliação do risco de viés, no caso da nossa revisão sistemática, nós inserimos 4 ensaios clínicos randomizados, que foi avaliado pela escala de risco de viés, a ROB, que é recomendada pelo manual da Cochrane, e também inserimos 2 ensaios clínicos não randomizados, que aí foram avaliados pela escala Robbins, que também é uma outra escala para avaliação do risco de viés, recomendada pela Cochrane. Geralmente, sempre nós apresentamos esse fluxograma, né? Claro que o PRISMA-P, o PRISMA 2020, também trouxe algumas orientações sobre revisões sistemáticas que fazem buscas em registros de ensaios clínicos em outras plataformas, mas de toda forma
o fluxograma do Prisma ele apresenta geralmente essa mesma estrutura, que ele aborda a questão da identificação nas bases de dados, a questão da triagem, né, que é quando você pega os artigos e aí você remove as duplicatas, e aí consequentemente quando você vai aplicar os critérios de elegibilidade, realmente quando você vai ler títulos e resumos e o artigo completo, para saber se aqueles artigos se encaixam ou não nos critérios de inclusão da sua revisão sistemática. Então, no caso dessa revisão sistemática, nós trabalhamos com 6 artigos, dentre eles 4 ensaios clínicos randomizados e 2 não randomizados, e consequentemente para a análise da meta-análise só 2 estudos, já que na meta-análise você só pode juntar, combinar estudos que possuam basicamente as mesmas características, o mesmo público-alvo, com a mesma condição clínica, com o mesmo tempo de intervenção e com os desfechos avaliados. Então aqui nós trazemos a primeira tabela, que aí traz informações sobre a população, o design do estudo, os países e aí algumas variáveis mediadoras, como estado nutricional e o status de treinamento. A segunda tabela, geralmente de revisões sistemáticas de intervenções de estudos experimentais, sempre detalham as informações referentes ao tipo de intervenção, ao tempo da intervenção, as características do grupo controle, a como as variáveis relacionadas ao desfecho primário foi coletada e também os principais resultados. E aí, a partir dessa discussão desses 2 exemplos práticos, eu trago algumas dicas e sugestões para vocês. Então, por exemplo, nós publicamos a nossa revisão sistemática e meta-análise no Jornal Internacional de Saúde Pública, né? Então, o que é que acontece? A partir do momento que nós fomos convidados, a primeira tomada de decisão foi conhecer o periódico, saber se o escopo estava realmente alinhado à nossa proposta de pesquisa. Agora, claro que nesse sentido nós tivemos a facilidade porque os editores foram realmente em busca de convidar que o nosso estudo fosse publicado na edição especial deles. Mas geralmente o trâmite realmente normal é que você busque o periódico, faça um estudo extensivo, seja com relação ao escopo, seja com relação às publicações recentes, a característica como os artigos são escritos, geralmente o número de parágrafos da introdução, o número de parágrafos da metodologia, o número de parágrafos dos resultados e também da discussão. Além disso, saber basicamente quais são os guias, estudar um pouco o guia de orientações para os autores, né? Lá traz todas as orientações sobre as normas, o tamanho dos arquivos, qual a classificação do tipo de estudo que você vai enviar, se é um artigo de revisão, se é um artigo de pesquisa, seja ele um estudo observacional, um estudo experimental. Então, assim, todas as informações possíveis que vocês possam coletar em um periódico científico antes de submeter o artigo é muito importante para que, de fato, quando você submeta o artigo, o revisor observe que você teve todo o cuidado na hora de escrever o artigo baseado nas características de cada periódico científico. Isso aumenta muito as chances da aprovação. Por fim, para finalizar um pouco essa discussão sobre a escolha do periódico, né, e a submissão às revistas, aos periódicos científicos, aqui nós trazemos algumas dicas e sugestões e também uma interpretação sobre esse estudo, um artigo bibliométrico que avaliou o impacto da publicação brasileira em revistas de alto impacto, né, em periódicos de alto impacto. E aí os resultados dos estudos demonstraram que quanto maior for a colaboração de pesquisadores e de autores de instituições nacionais e internacionais, maior é o impacto que esses estudos conseguem ser publicados, né? Então, consequentemente, né, geralmente a gente tem uma falácia na literatura ou até nos canais de comunicação, de que é muito bom sempre ter um pesquisador estrangeiro nos nossos artigos para garantir essa publicação em revistas de alto impacto. Só que, na realidade, o que se deve pensar não é colocar o nome do professor estrangeiro, pesquisador estrangeiro, e sim estabelecer essa parceria, porque a ideia do artigo
e da colaboração internacional é que você traga uma discussão mais aprofundada, com uma visão mais internacional sobre o objeto de estudo, trazendo métodos mais inovadores e alinhado à perspectiva internacional, com análise de dados que realmente são recomendados a nível internacional e com um grau de amadurecimento de uma escrita científica e de uma elaboração de uma pesquisa científica que realmente te dê uma possibilidade de publicar uma revista de alto impacto. Então, de certa forma, essa colaboração é importante, esse amadurecimento é importante, essa troca de informações é importante. E percebeu-se que nos últimos anos houve um aumento no impacto das publicações de pesquisadores brasileiros nos periódicos internacionais. Entretanto, a gente sabe que existe um conjunto de implicações que vai desde investimentos. A maioria dos periódicos eles estão migrando para o acesso aberto, e no acesso aberto você tem que pagar. Então, em um país que a gente tem um pouco de dificuldade de investimento para bolsas de pesquisa, para alocação de recursos, para participação de congressos, imagine a publicação e você garantir recursos para que você publique um artigo e as universidades, as instituições possam arcar com essas despesas financeiras. Então, fora isso, outras dicas também podem ser levantadas para alunos da graduação, por exemplo, participar de grupos de pesquisa, fazer parte, ou então até mesmo fazer parte de projetos de iniciação científica. Esses dois pontos eles vão fortalecer muito o processo de formação do aluno em si, e ele também vai trazer uma retroalimentação muito interessante para a universidade, para o grupo de pesquisa, para o professor e para a ciência de uma maneira geral. Já que professores como o professor Gilson Volpato, o professor Maurício Pereira da Universidade de Brasília, eles sempre falam que de fato existe uma necessidade muito grande em investimento dos pesquisadores brasileiros saberem conduzir pesquisas com alta qualidade e também saber escrevê-las com um padrão científico internacional. Então, de certa forma, você investir desde a graduação, desde projetos de iniciação científica, vai fazer com que esse aluno, quando chegar em uma pós-graduação, ele consiga ter um processo de amadurecimento bem amplo, a ponto de tentar garantir e de trazer à tona publicações de alto impacto, visto que ele atingiu um grau de amadurecimento muito grande, e a depender também do local, do programa de pós-graduação onde ele esteja, e consequentemente dos investimentos que possam estar por trás dessas publicações. Então, por fim, sugiro um exercício de fixação para que vocês possam trabalhar os conteúdos que foram abordados nessa aula. Então, vocês podem selecionar termos pesquisa ou descritores, e vão lá e colocam em uma base de dados, seleciona um tipo de artigo, o artigo mais interessante que você leu, que você viu lá pelo título e pelo resumo, selecione esse artigo e faça uma leitura crítica, uma leitura realmente crítica, acompanhada por um guia de redação científica. Então, por exemplo, se você vai ler um estudo experimental, pegue o Consorte. Se você vai ler uma revisão sistemática, pegue o Prisma. Se você vai ler um estudo observacional, pegue o Strobe. Aí você faz a leitura do estudo, depois você faz a leitura do estudo acompanhado do guia de redação científica. A partir dessa leitura, você preenche os pontos que foram abordados e você cita os pontos os pontos delicados de cada estudo e que não foram apresentados pelo pesquisador. Isso realmente é um exercício muito interessante, porque você vê o estudo, lê. Às vezes você pensa que o estudo tem uma qualidade muito boa, mas aí quando você vai ver se todas as informações que são importantes, que garantem uma qualidade, realmente uma transparência e uma confiança muito grande nos seus achados, se de fato essa visão ela é coerente e válida. Então deixo aqui para vocês esse exercício de fixação, acredito que seja muito didático e interessante de ser feito. Bons estudos! E ao final da nossa aula, uma pergunta que eu acredito que todos vocês devem estar se fazendo. Mas o que eu posso fazer para publicar em uma revista de alto impacto? E aí
prontamente eu respondo para vocês. Participar de um curso como esse já demonstra que vocês têm muito interesse em fazer ciência. E ao meu ver, esse já é um grande passo. Então, desde já eu gostaria de agradecer a atenção de todos, a atenção e o comprometimento de todos ao longo de toda a aula e dizer que desejo boa sorte nas próximas etapas e também que fazer ciência, fazer pesquisa é um longo processo de amadurecimento. Eu fui aluno de iniciação científica, fiz o meu projeto de TCC, o meu projeto de mestrado e hoje estou concluindo o meu doutorado. E aí você percebe que ao longo do tempo, quando você faz pesquisa de forma séria, quando você é ético na condução dos seus trabalhos, você consegue atingir um grau de maturidade. Claro que não me colocando como exemplo para ninguém, mas fazendo uma comparação comigo mesmo, eu acredito que olhando para trás, hoje as experiências que eu venho trazer para vocês, realmente é porque todo esse processo de amadurecimento foi trilhado até nós chegarmos hoje aqui para discutir um pouquinho para vocês, trazer algumas vivências, algumas experiências e algumas coisas bem simples, como por exemplo a questão de, desde o início da sua pesquisa, de você já ter em mente periódicos de alto impacto, para que você realmente possa desenvolver uma pesquisa já fazendo uma associação desse estudo com os resultados e com os estudos que são publicados em revistas de alto impacto, né? É aquele conselho que os nossos orientadores sempre dão. Nós temos que ler artigos de qualidade para produzir artigos de qualidade. Se nós estamos acostumados a ler artigos com a qualidade comprometida, consequentemente, as nossas pesquisas elas tendem a ter um pouco maior de probabilidade de serem defasadas e de nós não conseguirmos chegar no alto impacto. E aí, uma outra dica que eu deixo para vocês é que sempre pensem em fazer pesquisa e dar retorno à sociedade, seja do ponto de vista de trazer um resultado ou propor um estudo que tenha relevância científica e social para que de fato a ciência ela venha a fazer o seu papel e você, enquanto pesquisador, venha a trazer todas as atribuições que a sua profissão é apontada. Então, muito obrigado, pessoal. Aqui eu deixo meu e-mail, meu Instagram. Qualquer dúvida, podem entrar em contato. Qualquer dúvida sobre materiais, sugestões de leitura, podem entrar em contato que eu responderei com todo carinho. Então, por fim, agradeço mais uma vez a equipe de organização e fico aberto a que todas as dúvidas que vocês possam ter durante essa aula, coloca lá nos comentários durante o link da aula ou até mesmo pega e manda um e-mail para o meu e-mail pessoal, que aí nós poderemos trocar essas informações. Ok? Muito obrigado.